Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Os Trabalhos de Mendel. Essa é uma aula voltada para a terceira série do ensino médio. Vamos lá? Qual é o objetivo desta aula? Que ao final dela você conheça quem foi o Mendel e como ele realizou seus trabalhos, em que contexto ele estava. Entender também o que é uma característica dominante e recessiva, saber diferenciar isso. E entender o que é uma geração parental e gerações híbridas, gerações filhas, certo? Vamos relembrar nossa última videoaula que teve por título Bases da Hereditariedade. Vimos os conceitos como meiose, o que era meiose, o que são cromossomos e o que são genes. Vimos que os genes são pequenos fragmentos que há em cada um dos nossos cromossomos que vão ser transcritos e traduzidos, gerando as proteínas no nosso corpo, né? Fazendo as suas funções. Então, essa foi a última videoaula. Volte lá se tiver alguma dúvida ainda com relação a esse conteúdo, ok? Então, o que você precisa relembrar é que você é formado por DNA e o seu DNA é um guardião das suas informações, que são ao longo do tempo sendo expressas para que você tenha as características que você as tem. Então, quem foi Mendel? Gregor Mendel nasceu em 1822 na região da Áustria e ele era muito pobre, ele era filho de agricultores e os seus pais não tinham condições de pagar-lhe os estudos. Bem, naquela época, se você não tinha dinheiro para estudar e você queria estudar, uma opção era virar um monge, e foi o que Mendel fez. Ele começou a fazer os seus estudos dentro do monastério, se tornando então um noviço no monastério agostiniano de São Tomás. Durante seus estudos, Mendel conheceu as grandes questões a serem respondidas pela biologia, entre elas a questão da hereditariedade. E aí ele começou a procurar formas de estudar essas questões. Como as pessoas, como ocorria a herdabilidade das características, como uma característica passava de pais para filhos, por que algumas passavam, por que outras não. Isso tudo estava na mente de Mendel, ele estava tentando entender. Então ele começou a procurar, dentre as plantas que existiam ao seu redor, um tipo que lhe permitisse estudar isso. E aí ele começou a utilizar as ervilhas do gênero e família Pisum sativum. E por que ele escolheu essas ervilhas, né? Essa aqui é a espécie da ervilha. Primeiro, porque era fácil de cultivá-las, né? Assim, facilmente, não precisa ter um cuidado muito grande com o solo. Tem uma grande variedade com características marcantes, então ele começou a observar as características dela. Ele percebeu que com relação à semente, a forma dela variável, podendo ser lisa e acinzentada e outras rugosas e brancas. Ele percebeu que a cor da semente poderia ser amarela, outras nasciam verdes, que a flor da planta poderia em algumas serem brancas, outras púrpuras. A vagem, quanto à forma, poderia ser inflada ou lisa, ou mesmo comprimida, rugosa, né? Com relação à cor da vagem, ela poderia ser amarela ou poderia ser verde. E com relação ao pé da planta, ele poderia ser, com relação onde as flores nasciam, o local de nascimento das flores, axial, ou seja, no meio do corpinho do pé, ou então terminal, nas pontas do pé. E com relação ao tamanho, ele percebeu que algumas eram grandes, bem altas, outras baixinhas. Então, ele começou a observar que ela tinha essa variedade de características e começou a tentar entender essas características, como elas eram passadas entre as gerações de ervilhas. Ele viu também que o ciclo de vida dessa espécie de ervilha era curto, a descendência era fértil no cruzamento e tinha uma facilidade na polinização artificial. Como assim polinização artificial? Vamos ver. A gente precisa relembrar a anatomia de uma planta para a gente entender a polinização das plantas. Quando a gente fala em polinização em plantas, a gente está falando em reprodução sexuada dessas plantas. A gente está dizendo que uma flor
que tem um órgão masculino e órgão feminino. Sim, as flores são os órgãos reprodutores das plantas. Então, você vai ter flores masculinas, flores femininas e flores hermafroditas. No caso, essa espécie de ervilha, ela tinha flores hermafroditas e que podiam se autofecundar. Elas não tinham nenhum tipo de limitação. Algumas plantas têm uma estratégia de que não permita que elas se autofecundem, que o seu próprio pólen fecunde a parte feminina. No caso dessa ervilha, não, ela poderia se autofecundar. Então, aqui no nosso exemplo, essa estrutura aqui no meio é a estrutura feminina, que a gente chama de gineceu, certo? Aqui é o gineceu, essa estrutura aqui mais do meio. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta para a gente tentar visualizar. Aqui, ó, esse aqui é o gineceu, certo? O estigma, o estilo e o ovário que vai dar origem ao fruto, certo? E essas outras aqui pequenininhas, aqui ó, é o androceu, são as estruturas masculinas que vão produzir o pólen, certo? Então, a gente vai ter a antera e o filamento aqui que prende ela. Então, o que Mendel fazia? Mendel ele fazia a autopolinização, a autofecundação nessas ervilhas. Ele pegava o pólen daqui da estrutura masculina e jogava aqui na feminina. Se ele não quisesse que essa planta se reproduzisse, se autofecundasse, ele cortava uma das estruturas. Então, por exemplo, numa flor, ele tirava a parte feminina, então essa flor ficava só masculina, não se autofecundava. E na outra, ele ao invés de tirar a feminina, ele tirava a masculina, ele ia lá e cortava todas as masculinas da flor. Então, ele ficou brincando de polinizar flor, certo? E isso foi super importante, porque isso gerava frutos diferentes, vagens diferentes. Como a gente viu lá, existiam várias características para essas vagens. Elas poderiam ser infladas, poderiam ser rugosas, e as ervilhas também tinham características diferentes. Como exemplo, nós vamos usar uma característica aqui, que é a cor da ervilha, que poderia ser, como a gente viu no exemplo anterior, verde ou amarela. O que Mendel fez? Mendel pegou então essas florzinhas e ele ficou autofecundando essa florzinha. Nasceu uma plantinha, nasceu a ervilhinha, ele foi lá, plantou aquela ervilha, daquela ervilha nasceu outra planta e ele autofecundou aquela outra planta e foi fazendo isso várias vezes, até que ele observou que todas as ervilhas que nasciam, não importa quantas vezes ele fizesse isso, eram todas verdes. Então, ele pegou essa daqui. Ele fez a mesma coisa com as ervilhas que nasciam amarela. Ele pegou, autofecundou essa planta, pegou o pólen, colocou na feminina, pegou o pólen, colocou na feminina. E até que todas as ervilhas que nasceram de várias e várias gerações, então pense, tá lá a florzinha, ele fecundava, gerava a vagem com a semente, ele ia lá, plantava, dali nasceu outra planta, ele garantia que todas fossem amarelas, até que todas fossem amarelas. E aí, essas duas gerações que ele chamou de puras, chamamos hoje de geração P. Elas eram puras e também eram o que ele chamou de geração parental, eram os pais, né? Vamos colocar assim. Era uma geração em que não importa o que acontecesse, só nasciam ervilhas verdes nessa aqui e aqui só nasciam amarelas, certo? Eram gerações puras. E aí, agora que ele tinha certeza que elas eram puras, ele agora resolveu fazer um híbrido, ou seja, misturar essas duas. Isso é um híbrido. Esse híbrido, essa geração híbrida, a gente chama hoje de geração F1. Então, ele, primeiro aqui em cima, esquece essa autofecundação aqui por enquanto, tá? Então, ele pegou aqui e fez a geração 1. Cruzou uma flor, uma parte masculina, por exemplo, de uma flor que só dava ervilhas verdes, com a parte feminina de uma flor que só daria ervilhas amarelas. Então, ele misturou os dois e ficou olhando o que nascia dali. Ele fez isso várias vezes, ok? E ele viu que todos os filhos que nasciam, todas as sementinhas que saíam dali, eram amarelas. Todas elas, não nasciam nenhuma verde. O que ele fez agora, que só nasciam ervilhas amarelas? Ele fez uma autofecundação. Ele pegou essas filhas e fecundou com elas mesmas. Pegou aqui a parte masculina e fecundou na feminina. E viu o que nasceu dali. De várias e várias plantas que ele viu nascer, ele observou que nasciam várias amarelas e pouquíssimas verdes.
Então, verde que tinha sumido aqui na geração F1, na geração F2, a filiação 2, ele ressurgiu. Então, ele chamou de característica recessiva essa característica que, ao cruzar ela, deixa eu apagar aqui que está uma bagunça, ao cruzar duas gerações puras, aquela que sumia, que ficava em recesso, ele chamou de recessiva. Olha aqui, ela sumiu na geração F1. Então, ó, quando eu cruzei duas puras, sumiu em F1. Então, como ela ficou em recesso, é uma característica recessiva. Então, a cor verde era recessiva, certo? E ele chamou de dominante aquela característica que, ao cruzar duas puras, ela predominava, ela não sumia, então ela dominava a outra. Então, aqui nesse exemplo, com relação à cor das sementes, Mendel viu que as ervilhas de cor verde eram recessivas, porque a característica estava em recesso, quanto as ervilhas de cor amarelas, porque elas dominavam na geração F1, certo? E ele ainda foi mais além. Ele percebeu que a cada 3 amarelas que nasciam, surgiam uma verde. Então, ele ainda deu a proporção em média dos nascimentos. Ele fez isso tantas vezes, eram tantas sementes, ele contava todas as verdes e percebeu que era uma proporção de a cada 3 amarelas, uma verde. Não se preocupe tanto com essas letrinhas, nós vamos entendê-las nas próximas aulas, tudo bem? O que Mendel concluiu, então, dos seus experimentos? A primeira coisa que ele concluiu foi que cada característica hereditária é determinada por fatores herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Ou seja, o que ele estava falando ali? Que a mãe e o pai contribuíam com a mesma quantidade de fatores, certo? Então, olhando aqui, nós temos um espermatozoide e temos um óvulo. Então, o pai dava um fator, a mãe dava o outro, lembrando que teve meiose, que apesar de ser parzinho de cromossomos, na meiose a gente divide os cromossomos ao meio, por isso que é uma letrinha só para cada um. Então, teve a fecundação, nasceu uma plantinha, com uma mistura em igual quantidade do pai e da mãe. Essa plantinha gerou vagens que geraram ervilhas, tudo bem? Como o pai era vezão, ficou o vezão do pai e o vezinho que veio da mãe. Assim que as características foram combinadas para nascer o filho. E aí ele chegou a uma segunda conclusão também. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Ele está falando do quê? Da meiose agora aqui. Então, ele está dizendo que, apesar de o indivíduo ser vezão-vezinho, acontece um processo que ele ainda não sabia qual era, em que há uma separação, um vai para um lado, outro vai para o outro, para produzir os gametas, certo? Então, ele está descrevendo a meiose. Se o indivíduo é puro quanto a uma determinada característica, todos os seus gametas terão o mesmo fator para aquela característica. O que ele está dizendo aqui? Lembra lá aquele primeiro cruzamento dele para achar os indivíduos puros, os parentais? Que ele cruzou várias vezes e não saía mais nada dali? Isso que ele está chamando de característica pura, um indivíduo puro. Ok? Era a geração P que ele estava falando lá. Geração P. Se o indivíduo é híbrido, opa, uma mistura de dois, ele produzirá 2 tipos de gametas em mesma proporção. Esse aqui, ó, é um híbrido, vezão e vezinho. Ele é uma mistura. Se fosse só vezão, vezão, era puro. Se fosse só vezinho, vezinho, ele era puro. Mas esse aqui é vezão, vezão. Então, ele é híbrido, tá? Metade para um traço e metade para o outro, nos híbridos. Então, metade para um, metade para outro. E a isso ele chamou de lei do monohibridismo ou lei da segregação dos fatores, ou como a gente chama, primeira lei de Mendel, certo? Não se preocupe tanto em entender essa segunda conclusão e a primeira lei de Mendel. A gente vai fazer um vídeo bem explicativo sobre o que é a primeira lei de Mendel, o que é vezão, o que é o vezinho, o que a gente está falando aqui nesse meio,
que eu preciso que você entenda nesse momento é o quanto a meiose é importante, que você entenda o que ele chamou de característica dominante, o que ele chamou de característica recessiva, o que era uma geração parental, o que foi a primeira geração, a F1, e o que foi a segunda geração, a F2. Isso que eu preciso que você entenda. E por que ele usou as ervilhas, certo? Não é que ele não tinha nada para fazer. Ele estava tentando estudar e ele viu como elas eram fáceis de cultivar, certo? Espero que você não tenha ficado tão confuso. A gente vai aos pouquinhos entrar em genética, mas algumas coisas a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça, principalmente com relação aos trabalhos de Mendel. Eles serão fundamentais daqui para frente, tá bem? Deixe suas dúvidas abaixo e espero que você possa rever quantas vezes for necessário o vídeo. É isso. Tchau, tchau.